Mas é uma alegria muito grande, irmãos, ter esse momento, porque a ceia é um momento de reflexão, é um momento de comunhão. E Paulo, ele sabia da importância de dar instrução referente à ceia, como devemos participar. Nós estamos aqui com a mesa, tá linda, né? Aqui tem os dois elementos, né, que é o pão e o vinho. O pão representando o que, a igreja lembra? O corpo de Cristo. E o vinho, suco de uva, é o sangue de Jesus. E por quem Jesus se entregou? Diga assim: foi por mim. Foi por nós, né? Por mim e por você. Com este sangue, ele disse: eu compro homens de todas as raças, tribos e nações. A igreja precisa honrar, né? A gente sabe que Deus é fiel, nós precisamos também ser fiel a esse Deus que deu tudo por mim e por você. Paulo estava notando naquela igreja algumas coisas estranhas que não eram compatíveis com aqueles que se diziam ser servo do Senhor. Coisas que estavam acontecendo no meio da igreja. E Paulo, quem já leu essa carta de Coríntios sabe, alguns dizem que era uma das igrejas mais complicadas, porque havia muita coisa, vou usar uma expressão errada, que até o mundo se escandalizava. E vocês sabem que Jesus Cristo, certa vez, ele disse que nós somos o sal da terra, e a igreja é a luz do mundo. E a luz é para brilhar, para que resplandeçamos diante dos homens e vejam a glória de Deus em nossa vida. Agora estava acontecendo algo na igreja, pecado. Pessoas que estavam com uma vida que não correspondia àquilo que pregava. Não acontece isso às vezes? Nós pregamos uma coisa e vivemos outra. E o grande desafio que Jesus ele falou no Sermão da Montanha, é um dos maiores sermões dele, é que todo aquele que ouve a minha palavra e põe em prática, compará-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. É ouvir, entender, né? Escutar a palavra de Deus e praticar. Ler o Apocalipse, bem-aventurado é os que leem, os que ouvem, mas bem-aventurados os que praticam a palavra. Infelizmente, hoje existe assim, tipo assim, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Porque muitas vezes a vida realmente não tem um bom testemunho. E Paulo disse algumas palavras que parecem um pouco pesadas para aquela igreja. Na hora da ceia, o cristão tem que fugir do pecado, fugir da idolatria, fugir de coisas que não agradam a Deus. E isso vai ter que ser, vamos dizer, a vida inteira. Olha o que é que ele diz, por exemplo, no capítulo 10, escrevendo nessa igreja, preparando para a instrução da ceia, e o versículo 21, Paulo diz algo muito forte. Capítulo 10 da primeira carta aos Coríntios, versículo 21. Escuta essa expressão e quer que vocês interpretam ela, está muito claro. Olha, Paulo dizendo para aquela igreja: não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. E às vezes, sabe, irmão, essa palavra é tão forte, eu acho muito forte. Há muitas pessoas que estão dentro da igreja, mas quer abraçar o mundo, quer viver da forma que o mundo vive. E nós somos novas criaturas. Paulo vai dizer: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Infelizmente aquela igreja, alguns irmãos não estavam vivendo em novidade de vida. E Paulo chega a dizer também uma palavra no capítulo 11, aí nesse capítulo onde ele dá instrução, no versículo 17. Veja aí, capítulo 11, verso 17. Olha o que é que o apóstolo fala, cheio do Espírito Santo: nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para... Era um ajuntamento que não agradava a Deus. Era uma vida muito de pecado, de divisão, de intriga, de conversas, maledicências que não agradavam o Senhor. E havia partidos dentro daquela igreja. Uns diziam que era de Paulo, outros diziam que era de Apolo, outros diziam que era de Cefas, e alguns diziam que era de Cristo. Veja quanta divisão. Sabe o que acontece muitas vezes com os crentes hoje?
é que a minha opinião, e a minha opinião, a do pastor, não pode estar acima da Bíblia. O que vai valer é o que a Bíblia diz, não o que eu acho. Infelizmente existem muitos crentes que, para ter uma vida de pecado, diz: vai ser do meu jeito. E não pode ser do teu jeito, é do jeito de Deus. Se realmente você é um filho do Senhor, você vai fugir da prostituição, vai fugir da idolatria, vai fugir do pecado, vai fugir do adultério, vai fugir de tantas coisas que acontecia naquela igreja. Mas alguns vêm, participa da mesa do Senhor, participa da ceia e canta, e lá fora uma imundice. E o pior que estava acontecendo era aqui dentro da própria igreja. Vocês sabem por que Deus reprovou o ministério de Eli lá no Antigo Testamento? Eli era um sacerdote, mas os filhos de Eli viviam na vida de um pecado, abusando da bondade de Deus. E certa vez Deus disse a Eli, mandou até um profeta dizer: Eli, o homem pecando contra o homem, Deus é árbitro, mas o homem pecando contra Deus, quem é que vai defendê-lo? E os filhos de Eli estavam pecando contra Deus, fazendo coisas erradas com aquilo que Deus dizia que era santo e é santo. Então a igreja é um lugar santo, aqui é um lugar santo, mas eu venho, faço, aqui participo, aqui canto, aqui adoro, e é bom que entre. Mas lá fora, como é que está a minha vida? Como é que está a minha vida, por exemplo, aí nas redes sociais da vida? O que é que eu ando fazendo, o que é que eu ando apresentando? Queridos irmãos, Jesus Cristo disse certa vez: eu sou santo e vocês devem ser santos também. E nesta igreja está havendo algo muito sério. E o apóstolo Paulo, ele sentia o peso de ministrar, de pastorear aquela igreja. E ele disse: olha, ele falava das pessoas que tinham um vício, não esperava pelos outros, sempre querendo se dar bem, não é? A glutonaria dentro da igreja, sem lembrar do irmão, só queria para si. E Paulo reprovou isso. Aliás, o Espírito Santo de Deus reprovou isso. Há quem gosta de passar a mão na cabeça de quem está em pecado. Você coloque sua mão para orar, não para apoiar, porque isso não faz bem. Às vezes a vida de um profeta não é muito fácil. O profeta Natan, por exemplo, quando chega diante do rei Davi, um rei que estava em pecado, e ele contou uma parábola da ovelha, e no final ele disse a Davi: esse homem é você, que tem pecado contra o Senhor. Sabe de uma coisa, igreja? Deus não tem por inocente o culpado. Se eu estou culpado, é pastor, mas está culpado, para Deus é culpado. Então a gente precisa orar, precisa dizer: Senhor, tira da minha vida o que não te agrada. Quem pode entender seus próprios erros? Expurga-me aqueles que me são insensíveis. Às vezes a gente está numa vida de pecado e não percebe que está pecando, e todo trazendo às vezes até escândalo para a igreja. Isso estava acontecendo, infelizmente. E na hora que o pessoal estava sentando na mesa, Paulo começou a lembrar e dizendo: por acaso eu posso louvar nisso que você está fazendo? Nisto certamente eu não vos louvo. Eu não vou passar a mão por isso. Deus tem um plano na sua vida. A igreja santa, imaculada, que vai um dia morar no céu com o Senhor. Agora é verdade que a Bíblia também diz assim, ó: muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Ainda diz mais Jesus: nem todos que me dizem Senhor, Senhor, vai entrar no céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Ah, irmãos, como isso é difícil às vezes de alguém entender. Jesus conta a parábola de dois filhos, que um chamou para trabalhar, ele disse: eu vou, e não foi. Aí o outro ele chamou e disse: eu não vou não, e depois foi. Aí Jesus comenta: qual dos dois fez a vontade do Pai? Aquele que disse que não, mas depois arrependido ele foi. Sabe o que é que Paulo está dizendo para aquela igreja? Se arrependam e verdadeiramente anda com Deus. E aqui no capítulo número 23, Paulo diz que recebeu do Senhor, e ele começa a mostrar a visão, a revelação da palavra. Na noite que ele foi traído, ele tomou o pão, ele abençoou, deu graça e disse: isto é o meu corpo que eu estou partindo por vocês, fazer isto em memória de mim. De semelhante modo, depois de haver ceado, também ele tomou o cálice e disse: esse cálice é o cálice da nova aliança, é o meu sangue que é dado por vós, fazer isso toda vez que você beber em memória de mim. Porque todas as vezes que você comer desse pão e você beber desse cálice, você está anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Amados irmãos, felizmente a gente vive num momento hoje atual, e que o mundo parece estar cada vez mais crente, e são crentes mesmo,
mas não se comporta como um salvo em Jesus Cristo. E Deus nos chama para uma responsabilidade. Aí Paulo diz assim: vocês vão participar da ceia. Eu quero dar um conselho. Veja o verso 28, 11 e 28. A igreja pode ler para mim? Vamos lá? Examine-se. Eu acho essa palavra de Paulo muito importante, porque nós não somos juízes. Paulo identificou o problema, mas é a hora de você se examinar. Cada um faça um exame pessoal. Nenhum diácono dessa igreja, nem pastor, tem poder de examinar nem julgar a vida de ninguém. Quem nos julga é o Senhor. Agora a gente precisa ter cuidado e se examinar, fazer um autoexame. Paulo continua falando, dizendo assim, olha, versículo 29. A igreja pode me ajudar? Vamos lá? Paulo disse: eu não vou impedir vocês participar não, mas vocês não estão firmemente na obra do Senhor. Vocês vão comer e beber? Comem para a sua própria condenação. Irmão, a gente está vivendo um tempo de tanta dificuldade que a gente vê no seio da igreja, e a igreja precisa estar mais em oração. Lá no Antigo Testamento, Deus chegou a dizer ao profeta Jeremias, usado por ele, disse assim: eu já não aguento mais os cultos, as reuniões solenes de vocês, porque vocês cantam, cantam e cantam, mas o coração está longe de mim. Em vão me adoram. Chegou a dizer isso. Versículo 30, a igreja pode me ajudar? Vamos lá? Eis a razão. Versículo 31. Porque se nós... 32. Mas quando julgados, Deus disciplina quem ama. Se nós julgássemos a nós mesmos nesse exame, não seremos julgados por ninguém. Mas nós, quando desprezamos o que Deus está falando, aí vão ser julgados pelo Senhor, e diz mais, disciplinados por Ele. Hoje estava numa visita, e eu quero encerrar com essa palavra, mas a gente vai participar da ceia só para a gente refletir a seriedade dessa mensagem. E de repente a gente ali trouxe a palavra, aquela família. E no final, dificilmente eu faço isso, mas eu disse assim: irmã, você quer dar uma palavra? Ela olhou para mim: eu, pastor? Eu disse: sim, dá uma palavra para a gente. Essa irmã, a gente estava visitando-a, e ela disse: o senhor quer que eu dê uma palavra? Sim. Tinha lá os evangelistas, a gente está esperando. Quem estava comigo aqui sabe o que a gente viu. Ela disse: olha, pastor, eu quero deixar o Salmo 23. Eu disse: tá bom. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Esse salmo fala da relação do pastor com suas ovelhas. Ele livra a gente, leva para pastos, refrigera a nossa alma, pasto verdejante. Mas tem ovelha que não quer. Aí a ovelha que não quer, o senhor sabe como é que os pastores de Israel trabalhavam com elas? A rebelde que fugia direto, ele quebrava as pernas. E eu vou dizer, Deus vai quebrar a perna de gente, viu? Eu disse: misericórdia. Porque estão fugindo. Não é o pastor Samuel local não, é o pastor que olha para mim e para você. Confere, Charles, essa palavra? Eu disse: meu Deus. Pois pastor, presta atenção, que Deus vai começar a quebrar a ovelhinha que está de rebelde, porque Deus ama. Oxe, Deus vai ferir ele porque Ele ama. Diz isso em Apocalipse: eu castigo e repreendo a todos que recebam como filho. Quer nada com a vida. O trabalho: Senhor, me dá força que eu quero trabalhar. E Deus dá força. Senhor, obrigado, e dá força. E força, e trabalho, trabalho. Aí Jesus: e o meu trabalho? Ah, não tem um tempo não. Infelizmente, a gente hoje está vendo uma geração de pessoas que estão até acostumadas a vir à igreja no domingo à noite, mas que não tem outro momento para fazer o trabalho do Senhor. Sabe o que ficou me impressionado hoje? Eu vou dizer, quando o pastor Abisai me disse: vai cantar os 60 a mais. Eu disse: é mesmo? Pois eu quero ver cantar aqui os adolescentes e os jovens mais também. Parece que está com dificuldade cada vez de ver, mas estão se preparando aí para cantar. E o dia a dia, irmão, a gente precisa fazer. E aqui eu queria encerrar quando Jesus Cristo, Ele disse assim: você quer servir a mim? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Rude cruz se erigiu, dela um dia
Jesus, né, com sacrifício, com dor. A Bíblia diz que ele foi fiel até a morte. E a gente se aborrece por tudo, fica triste com tudo. É crente bem. Você precisa e eu preciso me fortalecer mais no Senhor e na força do seu poder. Pastor, quem pode participar da ceia? Você é batizado? Você está em comunhão com Deus, com a sua igreja? Eu não sou daqui não tem problema. Mas você está em comunhão com Deus, você pode participar. Tá certo? Porque a mesa não é do pastor, a mesa não é do EBT, a mesa é do Senhor.